E aí, sobre esse cenário todo, gente, vamos conversar com Roberto Ardenghy, presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ardenghy, bem-vindo mais uma vez por aqui, uma boa tarde. Muriel, boa tarde. A gente sabia já que estaríamos nesse cenário, que os preços disparariam, apesar do movimento feito pelo governo federal. Como é que você enxerga? A gente pode falar que, por exemplo, o movimento feito pelo governo federal algumas semanas atrás já começa a dar algum efeito ou ainda assim o impacto nas aéreas vai vir de qualquer forma diante aí dessa extensão da guerra, né? Ninguém esperava que fosse durar tanto, aparentemente. Algum impacto acontecerá, né, Muriel? Porque a gente depende parcialmente desse produto importado. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo, mas nós somos importadores de diesel, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, e esses preços lá fora estão absolutamente absurdos, né? O que está acontecendo hoje é realmente uma pressão de preço muito grande. A Europa, como você mencionou aí, está numa situação bem crítica com relação ao combustível de aviação, né? O querosene de aviação. Outros países da Ásia também, que dependem muito da petroquímica, estão pressionando muito o preço do gás natural. Isso tem um efeito dentro da indústria da agricultura, né? Da agropecuária, por conta do preço dos fertilizantes. Então, Muriel, é como se você jogasse uma pedra num lago, né? E começa a criar aquelas ondas, e essas ondas vão se espalhando pela economia como um todo. É esse fenômeno que nós estamos exatamente vendo agora. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário que a gente tem, a gente sempre conversa com você e vai atualizando ao longo aí das informações novas que vão surgindo, Ardenghy. A gente está com essa situação em que estamos na expectativa se vai ou não reabrir efetivamente o Estreito de Hormuz. A gente vai ter um cenário aí de estabilização. A gente viu o próprio Donald Trump falando que vai estender o prazo de cessar-fogo, ainda que ele não seja um cessar-fogo que efetivamente esteja acontecendo, porque tem ali a situação do Líbano, também a situação de Israel especificamente. E a gente vê o preço do petróleo que, apesar de estar alto, não está subindo mais tanto, pelo menos por enquanto. O quanto que esse cenário, pelo menos da forma como está, e o quanto que essa demora para avançar nas negociações vai começar a produzir efeitos, não só nos países do mundo inteiro, mas também no Brasil. E te pergunto também se os países emergentes tendem a sentir mais esses efeitos. Esses efeitos, você tem razão, eles estão acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que a gente já pode falar que a gente atingiu um novo patamar de preço, né? Porque nós estamos falando de um conflito que já está durando aí praticamente 6 semanas, né? Então, isso sem dúvida. Agora, os efeitos em cada país serão muito divergentes e muito diferentes, porque não tem muito a ver se o país é desenvolvido ou em desenvolvimento, mas onde é que o país está inserido dentro de uma cadeia energética ou dentro do esquema de segurança energética. Então, o Brasil, por exemplo, que nós somos produtores líquidos de petróleo, produzimos a maioria dos nossos derivados internamente. Temos os biocombustíveis na matriz energética, nós vamos ser afetados de maneira diferente do que um país como o Japão, por exemplo, que importa 94% do petróleo que consome. Mesma coisa Coreia do Sul, Índia, China. Então, esses efeitos serão muito divergentes e muito diferentes de país para país. E também, como eu tenho dito, né, Muriel, as oportunidades. Vários países do mundo, inclusive o Brasil, estão se posicionando nesse momento também como fornecedores de petróleo, de gás natural, de produtos derivados das refinarias, né? Hoje mesmo tem matérias na imprensa mencionando quanto nós estamos exportando e a importância que o petróleo adquiriu no primeiro trimestre como principal item da exportação brasileira. Então, o mundo vai se reorganizar, Muriel, nesse aspecto, e eu acho que o Brasil precisa olhar isso também com um viés positivo. Perfeito. Olhando ainda para especificamente alguns tipos de combustível, por que o querosene de aviação, por exemplo, Ardenghy, reage de forma tão rápida? Foi disparado o combustível que mais subiu na comparação com os outros. Qual que é a explicação para isso, para esse impacto meio que direto quando a gente olha para o QAV? O QAV tem uma característica, primeiro, ele era muito produzido lá no Oriente Médio. As refinarias da Arábia Saudita, do Irã e do Kuwait eram grandes produtores de QAV, porque o tipo de petróleo lá, que é um petróleo leve, é um petróleo muito afeito para você produzir o QAV. Segundo, que o QAV é um produto sensível, né, pela questão da qualidade. Como
o avião é um motor que não pode, evidentemente, ter falha. Então, a questão da qualidade do QAV é muito séria e muito acompanhada por todo o sistema de certificação a nível mundial. Então, quando você produz QAV, você tem que rapidamente colocar o QAV no navio ou colocar num tanque, e quanto antes ele for consumido, melhor. E é por isso que o QAV tem essa sensibilidade maior do que um diesel, do que uma gasolina, por exemplo. Perfeito. Outro ponto também, Ardengue, para a gente falar é o quanto que é necessário agora o Brasil começar em plano B, C, D e E, levando em consideração esse cenário de guerras. Certamente é um movimento que não é só o Brasil que vai começar a pensar, também com relação especificamente ao Estreito de Hormuz, né, e esse controle todo que o Irã tem dessa região, levando em consideração o quanto que os preços do petróleo sobem. Mas eu queria entender quais são os principais planos que o Brasil pode traçar. É pensar, por exemplo, num cenário de biodiesel, é pensar em cenário de se tornar realmente produtor? Como é que você enxerga essa situação diante aí de toda essa instabilidade lá de fora? Exato. Olhando o Brasil, então, nesse contexto mais geopolítico tão complexo. Então, o Brasil tem algumas alternativas, algumas de mais curto prazo, outras de mais longo prazo. Por exemplo, nós temos que continuar procurando petróleo em outras regiões brasileiras para continuar sermos um produtor relevante de petróleo. O que a gente tem hoje de petróleo dura até mais ou menos 2035, né? Então, a gente precisa procurar petróleo na margem equatorial, na Bacia de Pelotas, no Espírito Santo, até para fazer a reposição das reservas. Para você ter ideia, Muriel, a Arábia Saudita tem reservas de 140 bilhões de barris de petróleo. A Venezuela tem 202 bilhões de barris de petróleo, de reservas, né, provadas, né? O Brasil tem 17. Então, é uma situação que não nos deixa totalmente confortáveis. O segundo é a gente estressar o uso maior do gás natural, que também nós somos relevantes produtores. Quais são as alternativas que a gente tem hoje para produzir localmente gás natural? Que o gás natural não só é um importante energético, mas também ele é usado para a produção de ureia e de amônia, que são dois importantes fertilizantes para o setor agrícola. E terceiro, a gente aumentar a nossa produção de derivados. A Petrobras, que é a detentora das principais refinarias do Brasil, já anunciou um plano estratégico que vai aumentar a produção em 5 refinarias para tentar vencer esse gap que a gente tem hoje em termos da produção dos chamados produtos refinados. Então, isso que a gente tem que fazer. Temos que olhar quais são as oportunidades que o Brasil tem e se preparar também. O mundo vai mudar muito, Muniel, em termos de energia, em termos de petróleo e gás. O que nós estamos vendo é uma mudança de paradigma na estrutura mundial de petróleo e de gás natural e do comércio mundial. E eu acho que o Brasil tem que entender isso e se posicionar. Muito bem, Roberto Ardengue, presidente do IBP, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa, e volte mais vezes, porque para a gente é super importante te ouvir. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.